Vamos ativar a nossa conexão direta com Israel, saber do nosso correspondente, o Ayrton Gontoff, as atualizações dessa guerra entre Israel e o Hamas. O Ayrton, quais os números mais atuais que você tem por aí? E um relato, de mais um dia deste conflito. Boa noite para você, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Atualmente os dados continuam crescendo, os dados são sempre assustadores e eu sempre lembro que os números mostram uma realidade, mas não mostram cada história que acontece. A gente deve lembrar que esses 2.500 mortos que tem até agora, 2.800 mortos, 1.300 do lado de Israel e 1.500 do lado palestino na faixa de Gaza, cada um contém uma história, uma família, é um sofrimento muito grande de todo mundo. Hoje, o dia continuou terrível. Israel bombardeou de uma maneira muito impiedosa a faixa de Gaza. Há uma convicção no país de que não há possibilidade mais de negociação com alguém que quer te destruir. E Israel, que em outras vezes fez operações chamadas de aparar a grama, dessa vez diz que a grama deve ser tirada, as raízes também, que ela tem que modificar a história da política do Oriente Médio. Tem que mudar o cenário do Oriente Médio. Então, Israel destruiu a infraestrutura, bairros inteiros da faixa de Gaza, para que seus tanques possam entrar. A faixa de Gaza tem ruas muito estreitas e sem que esses prédios fossem derrubados, os tanques não poderiam entrar e existiriam muitas baixas no exército israelense. Também Israel não aceitou ceder, amenizar o bloqueio a entrada de combustível, a entrada de água, a entrada de eletricidade e de alimentos. Disse que só cederá, que só permitirá um movimento humanitário quando os cerca de 97 reféns já confirmados, e talvez este número seja muito maior, falam também em 150, somente começa a negociar quando os reféns forem libertados. Ao mesmo tempo, continua o terror na população do sul de Israel, com mísseis chegando o tempo todo, com ameaça de terrorismo. A gente deve lembrar que há poucos dias, no último sábado, centenas de terroristas invadiram Israel, mataram pessoas, queimaram pessoas assim vivas, estupraram mulheres, mataram crianças, idosos, decapitaram bebês, e a população está traumatizada e continua recebendo mísseis sobre as suas cabeças. No norte do país, onde muito tempo se falava que não haveria a guerra, porque não interessaria para o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, uma guerra, nem para Israel, e muito menos para o Líbano, que passa por uma fase de caos econômico e precisa de instabilidade, até porque fez recentemente um acordo, não de paz, porque ele não tem relações com Israel, mas fez um acordo para a extração de gás. Então, todo mundo dizia que é muito difícil que aconteça uma guerra nessa fronteira, mas a cada dia acontecem mais ameaças, acontecem mais trocas de tiros, alguns mísseis são jogados. Ontem, parte de Israel ficou parada, porque soou um alarme. Até onde eu moro, nós tivemos um alarme, sirenes. A gente teve que entrar para um quarto de segurança e ficar parado durante muito tempo, esperando o perigo passar, até que o governo anunciou que tinha sido uma falha técnica e que não era necessário ficar nesses quartos. Hoje, eu caminhei por várias ruas de Haifa, a cidade onde eu moro, que tem 300 e poucas mil pessoas, terceira maior cidade do país, e uma cena impressionante. Mesmo que não tenham caído mísseis aqui, eu fui visitar a Universidade de Haifa, fui no ônibus, que apenas eu estava no ônibus, eu e naturalmente o motorista. Chegando lá, não havia uma pessoa. Voltei num outro ônibus, novamente só eu e o motorista, e eu filmei o retorno. Passei por umas ruas, assim, o trajeto de ônibus deve ter demorado uns 8, 10 minutos, e não encontrei uma pessoa no meio da rua. Alguns carros passavam. Desci no meu ponto de ônibus, fui andando cerca de 15 minutos, e somente depois de 15 minutos numa área que geralmente tem
300, 400, 500 jovens sentados, havia cerca de 10 pessoas conversando, tomando alguma coisa, alguma cerveja, conversando, comendo alguma coisinha. 10 pessoas eu encontrei caminhando numa cidade de 300 mil habitantes durante cerca de 30, 40 minutos.